Boa noite a todos. Que alegria poder falar com você que nos acompanha durante essa semana tão especial de mordomia. A verdadeira riqueza. Não tenho dúvidas de que a cada dia você tem tirado reflexões pessoais para a sua vida. Afinal de contas, esse é o motivo pelo qual nós nos encontramos a cada noite, para tirar lições daquilo que a Bíblia nos ensina a respeito dos grandes desejos que Deus sonha para cada um de nós. Hoje nós já estamos no 6º dia e eu não tenho dúvidas de que você está animado por tudo que aprendeu durante a semana, mas também está ansioso em saber o que nos espera através dessas pérolas de sabedoria da Palavra de Deus. E antes de nós continuarmos com o estudo da Palavra de Deus, eu quero convidá-los a fechar os seus olhos para que nós tenhamos então uma palavra de oração. Feche os seus olhos aí onde você está. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelas ricas bênçãos recebidas durante essa semana. Não temos dúvidas de que o Espírito Santo esteve conosco em cada um desses dias. Hoje falaremos sobre um tema muito especial e nós queremos sair daqui maravilhados e transformados pelo poder da Tua Palavra. Que o Espírito Santo do Senhor ilumine o nosso estudo nessa noite. É o que nós choramos no nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 20. Esse é o texto que nós vamos estudar nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 20. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, eu quero externar as nossas cordiais boas-vindas a todos os amigos que nos acompanham. É muito provável que você tenha convidado alguém para lhe acompanhar durante essa semana de mordomia. Então você que está nos visitando em uma de nossas igrejas adventistas do 7º dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Em todos os nossos encontros nós temos a alegria de tirar lições da palavra de Deus. Agora que você então já abriu a sua Bíblia, eu quero ler com vocês o texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 20, a partir do versículo 9. Acompanhe comigo então a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e, ausentando-se do país por um prazo considerável, no devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhes dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Versículo 11. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas ele também foi espancado e depois ultrajaram e o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também este, depois de o ferirem, o expulsaram. Então, disse o dono da vinha, que farei? Enviarei então o meu filho amado, talvez eles o respeitem. Verso 14. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo, este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança então venha a ser nossa. E lançando-o para fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isso, disseram, tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse, que quer dizer, pois o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem a ela cair ficará reduzido a pó. Nessa noite, então, nós temos como tema o melhor negócio. Quando nós estudamos o Evangelho de Lucas, nos versos iniciais, nós não teremos tempo para ler todos os outros versos, nós vemos ali alguns mestres da lei questionando Jesus em relação a que autoridade ele realizava tantos feitos, como curas, milagres, ensinos. E Jesus então rebate com uma outra pergunta que os deixa calados, sem saber o que dizer.
Afinal de contas, como diz o Evangelho de Mateus, o próprio Cristo revela que a autoridade que lhe é dada é a autoridade do céu. E essa autoridade é vinda do Pai. O Evangelho de Lucas ele traz algumas características que são bastante interessantes. E uma delas, quando o livro é dividido, ele é dividido em 5 partes. E essa parte que nós encontramos, o capítulo 20, nós vamos ver Jesus sendo apresentado como autoridade. Nós vemos também Lucas apresentando a rejeição de Jesus. Lucas vai apresentar o sacrifício de Jesus. Eu fico me perguntando às vezes, eu acredito que você em algum momento também já deve ter se perguntado. A autoridade de Jesus foi a autoridade do Pai. Que autoridade maior teria no mundo? Esse é o maior poder existente e a maior autoridade, a autoridade vinda do Pai. E Jesus tinha sobre si essa autoridade. Eu não sei se você em algum momento já teve que fazer negócios com alguém ou ser sócio de alguém. Eu nunca tive esse privilégio de ser sócio de ninguém, nada, mas talvez você já. E quando nós vamos para o nosso território, que é o Brasil, a respeito de negócios, toda pessoa que faz parceria com alguém ou negócio com alguém, às vezes tem que ter uma avalista ou ambas as partes vão entrar com alguma coisa, correto? Mas a nossa história aqui não. Nós vemos que o dono da vinha, ele faz uma sociedade com os lavradores, mas ele não pede nada. Não tem entrada nenhuma de recursos financeiros, não tem prestações. Se não desse certo, ele também arcaria com o prejuízo. Essa transação foi unicamente baseada na confiança. Nós vemos que um contrato como esse, não é qualquer um que faria, mas o dono da vinha fez. O fato é que essa sociedade que é constituída, esse pacto feito, faz uma menção àquilo que Deus, o Deus Criador, fez com o seu povo, com o povo de Israel. Uma aliança feita entre Deus e o povo. E Jesus aqui agora ensinando para os mestres da lei, ele conta a história da humanidade. A história em que um Deus Criador faz um pacto com os seus servos, que não tinham nada para lhe oferecer. Esse pacto feito por Deus, então, nos lembra um texto bastante interessante que eu quero ler com vocês, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 18. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 18. Diz assim: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Eu acredito que eu estou falando para um grupo de pessoas que tem uma boa qualidade de vida, uma saúde de qualidade. Eu também estou falando para algumas pessoas que têm a sua família bem estruturada. E talvez eu também fale para outras pessoas que podem agradecer a Deus por tantas bênçãos que Deus já derramou, por ter amigos, por ter família, por ter saúde, por ter recursos financeiros. E a pergunta que eu me faço constantemente é: o que nós fazemos para merecer tudo isso? Nós não fizemos nada, mas nós temos uma forma de então agir como uma forma de gratidão a Deus. Que forma seria essa? Vamos ver o que a Bíblia diz então no livro de Levítico, no capítulo 27, no versículo 32. Levítico, capítulo 27, no versículo 32. Diz assim: No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Quando nós lemos textos como esse, nos faz refletir da bondade e da misericórdia de Deus para com cada um de nós. Deus, o próprio Cristo, se entregou tudo o que tinha e não pediu nada em troca, mas Ele nos deu uma recomendação. Agora, sede fiel através dos dízimos, como uma forma de gratidão por tudo que Deus já fez
por cada uma das pessoas que o aceitam como Senhor e Salvador pessoal. Não existe um melhor negócio do que esse, fazer negócio com aquele que é dono de todas as coisas. Fazer negócio com aquele que não nos pede nada, além de reconhecimento. Fazer negócio com alguém que não está preocupado com o que nós temos para oferecer, porque ele ofereceu tudo que tinha, a própria vida. E quando nós olhamos agora para o texto bíblico, o texto de Lucas, eu quero convidar você a retornar novamente a esse texto, o texto de Lucas, Evangelho de Lucas no capítulo 20. Vamos ler novamente apenas o início, versículo 9. A seguir passou Jesus a proferir ao povo essa parábola. Certo homem que plantou uma vinha arrendou para os lavradores e, ausentando-se do país, em um prazo considerável, no devido tempo mandou um dos seus servos. Nós olhamos para a palavra de Deus e agora nós vemos que um servo foi enviado para então ter com os lavradores. E sabe qual foi a ação dos lavradores? Eles pegaram o servo, bateram no servo e o colocaram para fora. E nós vamos perceber que essa atitude, que é a atitude de Deus, a iniciativa de Deus, vai acontecer outras vezes. Novamente agora, mesmo depois do que aconteceu, vai enviar novamente um outro servo. Esse servo vai ser tratado agora pior do que o primeiro servo. E assim, em uma crescente, até chegar ao ponto de o servo ser enviado e, além de baterem nele, possivelmente o deixaram nu e o colocaram para fora. Então, o senhor da vinha agora, pensando que aqueles lavradores teriam pelo menos um pouco de gratidão, enviou o seu filho. O seu filho foi enviado, então, o herdeiro da herança do pai foi enviado. E agora, em uma atitude totalmente pior, além de ultrajarem, de baterem, eles vão matar o servo. Isso não te lembra nada? Que servo é esse? Jesus falava em Jerusalém, o ministério da parte desse período, ele estava em Jerusalém falando para mestres das leis, homens conhecedores da palavra de Deus. Agora, Cristo apontava que esse servo era o próprio Cristo. E muito provável que aqueles homens entenderam, por isso a ira, por isso a raiva. O próprio Cristo veio, ele se ofereceu e, ao invés de ser bem acolhido, Cristo foi morto. Nós olhamos agora para a palavra de Deus e uma atitude daqueles homens que receberam o servo não condiz com aquilo que Cristo espera de nós, como alguém que entregou tudo em nosso favor. Ele criou oportunidades para resgatar, enviando uma oportunidade, primeiro servo, depois outro servo, até mesmo enviar o seu filho. Mas todos eles rejeitaram. Eles recusaram porque, na verdade, o que eles queriam era se apropriar daquilo que não era deles. Se apropriar daquilo que era do herdeiro. Eles não queriam estar sob a autoridade do proprietário. Eles estavam com essas ações externando tudo que estava no seu coração. Eles negaram a soberania de Deus sobre a vinha que era do próprio dono. E Israel, nós olhamos para o contexto geral da Bíblia e a aliança que Deus havia feito com o povo recusa, recusando o próprio Cristo que havia entregado tudo por eles. Deus não precisa dos nossos recursos, Deus não precisa dos nossos recursos, Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa de nada que nós temos, mas a única coisa, sejam pequenas ações, sejam grandes os recursos que nós recebemos, a única coisa que Deus espera de nós é que nós sejamos fiéis àquilo que Ele colocou sobre a nossa responsabilidade. Deus nos permite viver com 90% e Ele pede apenas 10%. E esses 10% ainda são enviados para a pregação do Evangelho. Nós olhamos e a autoridade, honrar e respeitar a autoridade como proprietário e senhor de tudo. Nós precisamos honrar a Deus, porque Ele é dono de todas as coisas. Eu sei que às vezes não é fácil. Você que talvez trabalha bastante e quando chega no final do mês,
os seus recursos eles não são suficientes, mas nós precisamos aprender a viver conforme os ensinamentos do Senhor da vinha. Nós precisamos colocar em nossa família a verdadeira sabedoria. E a verdadeira sabedoria consiste em agradar a Deus e seguir as orientações de Deus. Talvez nesse momento eu esteja falando para uma família que tem vivido momentos difíceis financeiros. Talvez eu esteja falando para alguém que está passando por um momento tão difícil que quando voltar para casa vai abrir o armário e tem pouca coisa. Talvez eu esteja falando para um grupo de pessoas que não tem uma ocupação hoje, não está trabalhando. E você, todo mês, nos poucos recursos que recebe, é conflitado a trabalhar contra o egoísmo, em ter que ser fiel ou usar todos aqueles recursos para os proventos necessários da sua família. Mas eu queria te dizer uma coisa. Como nós temos agido diante dessa sociedade que nós estamos vivendo, como nós temos agido diante dessa sociedade, nesse pacto que nós temos feito com Cristo. Afinal de contas, nós não podemos deixar de cumprir a aliança que Deus fez conosco. Existe um texto em Malaquias, e esse texto ele é bem conhecido, eu creio que da grande maioria das pessoas. E eu queria ler com você, Malaquias capítulo 3, no versículo 8. Malaquias capítulo 3, no versículo 8. Diz assim, Malaquias 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. O dízimo é uma expressão de fidelidade ao senhorio de Jesus, que recebeu tudo do Pai e entregou a nós. Pelo fato de que tudo que nós temos, todos os proventos que recebemos, vêm das mãos de Deus. Por isso, nós precisamos ser fiéis a Deus. Durante essa semana de mordomia, é muito comum você ouvir constantemente um dos pregadores falando a respeito da fidelidade, falando de dízimos, falando de ofertas, falando da saúde, do tempo que nós despendemos em contato com Deus. Por que isso é tão importante? Porque a palavra de Deus apresenta para nós que nós temos um senhorio e o senhorio é Deus. E nós precisamos então, como forma de gratidão a tudo que Deus já fez por nós, reconhecer. E o nosso reconhecimento, ele pode ser feito através da nossa fidelidade com Deus. Caminhando para a parte final, eu tenho uma pergunta para você, porque é a pergunta que eu me faço todos os dias. Você tem um desejo de ser fiel a Deus? Você tem um desejo de poder olhar para uma história como essa e poder reconhecer que você não vai agir como os lavradores dessa história, mas que você vai ser fiel entregando ao Senhor da vinha tudo que é dele? Deus não espera que você entregue nada mais daquilo que ele pediu. Então nós precisamos colocar em nosso coração o desejo de ser fiel a Deus. Às vezes nós ficamos nos perguntando, por que será que as coisas não dão certo para mim? E eu já me fiz essa pergunta em alguns momentos. Eu concluo com uma breve história. Um jovem viveu durante um período de tempo, durante os seus estudos, da colportagem, a colportagem evangelística que todos nós conhecemos. E Deus o abençoou durante vários e vários períodos através da venda de livros, para aqueles que não conhecem o que é a colportagem. Nós temos um projeto da igreja onde os jovens saem para o trabalho da venda de livros e essa venda de livros possibilita os recursos para que eles possam estudar. E esse jovem vivia da colportagem. Ele saiu então e várias férias Deus o havia abençoado grandemente, provendo todos os recursos necessários para que ele conseguisse pagar os seus estudos. Mas como na vida, nem sempre tudo vai bem. Em um determinado momento, em uma determinadas férias, ele teve um pequeno problema financeiro e não conseguiu os recursos que eram necessários para que ele pudesse pagar ali a sua faculdade.
E então, a única coisa que lhe restava eram cerca de R$ 400. E naquele momento ele pôde contemplar quão bom é ser fiel a Deus. E o que aconteceu? Aconteceu que ele conseguiu apenas com esse valor retornar ao colégio e Deus proveu tudo o que ele necessitava. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, ser fiel a Deus no muito, mas aprender também a ser fiel a Deus no pouco. E eu não sei qual é a sua realidade de hoje, mas seja muito ou pouco, você não pode esquecer que Deus tem tudo o que for necessário para te dar. A única coisa que você não pode esquecer é que você precisa ser fiel a Deus. Espero que essa lição do texto de hoje nos leve a uma consagração especial a Deus. Que antes de você sair daqui, caso você não tenha sido fiel a Deus através dos dízimos, das ofertas, do tempo, através do seu templo, cuidando da sua saúde, não saia daqui hoje sem consagrar a sua vida a Deus e pedir para que Ele te ajude. Porque logo, logo, essa pedra, a pedra angular que é Cristo, ela voltará e ela despedaçará todos aqueles que não forem fiéis a eles. Eu te convido para que nessa noite, você e eu nos consagremos a Deus, para que dessa forma a nossa vida possa estar conforme aquilo que Deus espera de nós. Que Deus abençoe você, que você tenha um excelente final de semana e que a graça e a paz de Cristo possa ser abundante em sua vida. Vamos orar? Convido você então para a oração. Querido e bondoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por todo o cuidado que o Senhor tem conosco, pelas bênçãos recebidas. Somos gratos a Ti porque, com pouco ou muito, temos sentido a Sua mão nos guiando, nos protegendo em cada momento. Eu falo aqui para pessoas que não conheço a realidade delas, mas eu entendo que o Senhor é sabedor de todas as coisas. Nenhum dos seus filhos que estão aqui estão desamparados, porque o Senhor tem igual apreço por todos. Que a tua graça, que o teu amor e a tua misericórdia seja derramado sobre a vida de cada um de nós. Que o teu Espírito Santo trabalhe em nosso coração para que sejamos fiéis ao Senhor. E quando o Senhor voltar, que nós possamos ser acolhidos pelo teu abraço amoroso. É o que nós choramos no nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma excelente noite e que Deus te abençoe.